Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao workshop Produção Científica com a Cienciometria. Eu sou a Natácia, pesquisadora em Cienciometria e doutora em Genética pela Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. E neste evento, você aprenderá os caminhos para desenvolver um artigo científico de uma forma mais simples e mais rápida, se comparado a outros métodos. E eu estou muito feliz de receber você aqui no nosso evento Criatura. E o que é que você vai aprender aqui? Olha, na nossa aula 1 você vai entender os fundamentos. Qual é a base? Como que você vai entender o conceito, o que é, o que não é cienciometria? Tudo isso para situar o seu ponto de partida. A nossa aula 2, que acontecerá, que vai ao ar na quarta-feira, às 8 horas da manhã, de posse desses fundamentos, você vai fazer uma busca dentro da base de dados Web of Science e exportar um conjunto de dados de lá. Ou seja, é mão na massa mesmo. E na nossa aula 3, que irá ao ar na quinta-feira, às 8 horas da manhã, você vai pegar esse conjunto de dados que foi exportado na nossa aula 2 e fazer uma análise dentro do programa Voz Viewer. E, além disso, você vai conhecer o que? O que, criatura? O nosso plano, porque sim, nós temos um plano para chamar de nosso, com os pontos para que você entenda o desenvolvimento de um artigo científico com a cienciometria. Olha, eu sei que muita gente assiste o nosso workshop pelo celular, mas se você estiver fazendo isso agora, não sai daqui, fica aqui, presta atenção. Hoje está tudo tranquilo porque a gente vai trabalhar o fundamento. Porém, nas próximas aulas, eu indico fortemente que você esteja com um computador para que você consiga executar a parte prática que nós teremos ali na nossa aula 2 e na nossa aula 3. Combinado? Combinado. Agora eu preciso dizer para você que o nosso workshop maroto, o nosso workshop, ele é excelente para você que precisa defender ou qualificar, seja para o mestrado, seja para o doutorado, como foi o caso da Elizabeth, que precisava defender a tese dela, o doutorado dela, com o segundo capítulo, e ela propôs isso com a cienciometria dentro do tema isótopos na agricultura. Também é excelente para quem orienta alunos, como foi o caso da Rejane, professora do IF Goiano, que orientou uma estudante com uma espécie de plantas, a catuaba, uma espécie do cerrado, e elas fizeram um trabalho de cienciometria sobre essa espécie. Também para quem quer melhorar o currículo, ou inclusive entrar como colaborador de outro artigo, como foi o caso aqui do Paul, que colaborou no grupo dele, publicou um artigo científico dentro da Waste and Management. Também, gente, é bem legal para aquelas pessoas, aqueles pesquisadores e pesquisadoras que desejam melhorar o currículo ou fazer pesquisas em paralelo. Eu vou explicar isso para você, mas você não tem que largar tudo para fazer cienciometria, de forma alguma. Ela vai ser o seu esteio, algo que você tem que fazer de forma paralela ali, aliás. É interessante que você faça de forma paralela dentro das suas pesquisas, que foi o meu caso quando eu comecei a trabalhar com isso há uns 10 anos atrás. Olha, na minha vida acadêmica, eu sempre quis contribuir efetivamente com a ciência. Eu nunca quis entrar naquela competição acirrada, uma corrida louca por publicações. Talvez eu tenha sido até um pouco idealista. Acontece que, muitas vezes, o sentimento de frustração batia em mim. Por quê? Eu já trabalhei em muitos projetos que eu não pude publicar os dados, alguns foram financiados por empresa. Então, imagina a frustração, você fazer tanto experimento e não conseguir pôr aquilo adiante. Eu, particularmente, ficava muito angustiada e com uma sensação de impotência. Por quê? Porque eu queria publicar, só que adivinha, gente, qual a área que eu escolhi para pesquisar? Genética, sim. E lá nós precisamos coletar os dados, nós precisamos processar esses dados, ter financiamento, e a coisa pode demorar e demorar bastante. E na minha cabeça, eu queria resolver tudo para ontem, de forma rápida, e eu sentia que eu não estava saindo do lugar nas minhas publicações com isso. No mestrado, eu não conhecia a minha área. Gente, eu fui pesquisar uma coisa que chamava filogeografia. Olha, eu acredito que hoje ainda não existe esta palavra no dicionário. Pois é, eu queria tanto ter autonomia para discutir meu dado, eu queria tanto conseguir interpretar ali os meus resultados, e eu tinha uma dificuldade muito grande, inclusive para encontrar artigos para conseguir discutir.
E isso era complicado, mas deu tudo certo, o processo foi bem puxado. Eu sei que você sabe como funciona. Eu consegui publicar numa revista, à época, porque a gente sabe que hoje a CAPES não está adotando mais o Qualis, né? Consegui publicar, deu tudo certo. E aí, acontece que eu já tinha entrado no meu doutorado, ou seja, demorou um pouquinho, lembra? Dado genético. Quando eu entrei no meu doutorado, eu passei na faculdade de medicina da USP. Gente, era meu sonho passar lá, vocês não estão entendendo. Eu fiquei muito tempo tentando, desde a graduação, entrar na USP, entrei e lá era um dos locais mais concorridos. E eu sabia que eu tinha que dar o meu melhor para aproveitar aquele espaço ao máximo possível. Então, paralelamente a isso, eu supervisionava durante o meu doutorado uma aluna de iniciação científica. E a gente coletou um monte de artigos, nós tivemos a ideia de fazer o quê? Uma síntese de conhecimentos. Gente, quando eu olhei para a planilha de artigos, e olha, deixa eu te contar, gente, eu preenchi manualmente. Não faça isso, não preencha manual. De repente você vai começar a ver o workshop aqui, vai ficar empolgadinho, e eu vou falar, vou fazer. Não vai, espera a aula 2 que você vai me agradecer. Então, eu olhei assim e falei, gente, eu coletei todos esses artigos, coloquei o nome dos autores, coloquei o nome das instituições. Uai, isso aqui dá um caldo. Isso aqui dá um caldo, isso aqui dá um artigo científico mapeando a produção científica. Olha, já estou colocando para você o conceito de cienciometria. Mapeando um campo científico. Quais são os pesquisadores que mais publicam? Quais são os temas? Quais são as instituições? Eu achei que eu estava inovando, gente. Eu achei que isso aí era assim, meu Deus, descobri o mundo. Até que, quando eu fui começar a escrever, né, eu descobri que tinha nome. Sabe como que chamava? Cienciometria. Workshop, que você está aqui comigo assistindo. Então, assim, eu tô falando isso para você de uma época, em 2013, que eu descobri a cienciometria, que eu não sabia que era, achei que estava inovando e descobri que não, que já tinha nome. Bom, mas aí essa ideia virou o TCC da Carla, pois ela defendeu e a gente transformou esse TCC em uma publicação dentro da nossa área. A revista era específica da nossa área de pesquisa. Olha, eu comecei a utilizar, então, essa forma de pesquisar com a cienciometria em outras áreas, nas minhas outras áreas de pesquisa. Eu pensei, gente, eu vou usar esse negócio na minha tese. E aí, gente, eu consegui, desenvolvendo já essa técnica, aplicar na minha tese, o que foi um resultado incrível, porque eu consegui discutir melhor, eu consegui ter segurança. A minha defesa, gente, foi maravilhosa. Por que foi maravilhosa? Porque eu sabia discutir meu dado, porque eu fiz cienciometria. Eu sabia exatamente quais artigos tinham dentro da minha área, isso facilitou muito a minha discussão, a resposta para os membros da banca, a minha escrita. E aí, com base nisso, eu, dentro da minha tese, eu fiz essa pesquisa, né, e eu montei artigo de revisão. Publiquei na revista brasileira, e à época, esse artigo, ele foi bem acessado, a bem da verdade, ele continua sendo bem acessado até hoje, porque foi um artigo de síntese de conhecimentos, e também depois acabou não parando mais. A gente destravou artigo de amigo, publicamos outros artigos, nós também publicamos um capítulo de livro em revista internacional, e a coisa foi se tornando mais fácil. Ao longo desse processo, galera, eu consegui melhorar o meu currículo. Isso permitiu com que eu tivesse algumas oportunidades. Por exemplo, eu fui uma das 3 pesquisadoras brasileiras selecionadas para um workshop à época desenvolvido por pessoas que faziam os programas que eu utilizo dentro da genética. Então, assim, era uma coisa surreal. Tinham pesquisadores de todas as partes do mundo e eu estava lá. Eu estava lá por quê? Porque eu tive um currículo competitivo. Essa pessoa que tem um DNA na perna sou eu. E também me permitiu fazer parte do meu doutorado fora. Eu fiz no Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, lá em Miami. E foi uma experiência muito legal, muito legal. Por quê? Porque ali eu tive uma outra visão dentro da minha pesquisa, das coisas que eu desenvolvia, mas tudo isso porque eu consegui trabalhar e ter um currículo que me permitia fazer isso. Olha, a lógica da cienciometria eu também apliquei dentro do meu pós-doutorado e foi o que salvou o pós-doutorado, porque à época nós não tínhamos um financiamento, não tínhamos dinheiro para trabalhar com as nossas pesquisas. Então, o que nós fizemos no pós-doutorado foi associar a cienciometria com síntese de conhecimentos. Mas, como que a gente ensina a cienciometria hoje? Eu vou contar para você. Gente, lá para 2021, eu criei um método, chama DNA. Eu sei, parece tão criativo, mas domínio nas análises em genética. Então, eu tinha ali tanto cursos de genética de populações, quanto cursos de filogeografia.
Antes, lembra que eu falei que eu não sabia nem o que era o nome lá da filogeografia, não tinha nem no dicionário? Pois é, agora eu tinha vários alunos, mestres, doutores, professores por todo o Brasil. E aí eu senti que eu tinha mudado, assim, o meu nível como pesquisadora. Eu passei a ter muito conhecimento sobre aquilo que eu ensinava, sobre o meu campo de estudo. E a maneira com que eu fui desenvolvendo a cienciometria, ela não só me deu a possibilidade de produzir artigos de uma forma mais simples e mais rápida, como ela também me permitiu ter segurança, conhecimento, porque sim, você vai perceber que você tem que ler esses artigos, isso vai te dando muitas conexões, aumentou a minha autoestima, a minha realização. Gente, se eu precisar abrir hoje aqui uma aula para falar de filogeografia, vai sair tranquilamente. Por quê? Porque eu sei sobre o meu tempo. Só que, gente, nessa época do curso que a gente abriu, também aconteceu o quê? Foi o ano da pandemia. E aí muita coisa fechou, muita coisa atrasou. A gente sabe que foi um período muito complicado, muita coisa precisou ser reajustada. E aí, o que aconteceu? Entre os meus alunos da genética, eu percebi que muitos estavam com dificuldade, inclusive pensando como eu vou fazer para qualificar, como eu vou fazer para defender, porque o tempo estava passando e não se tinha, obviamente, uma previsibilidade de nada. E eu tinha alunos desesperados e outros entrando na prorrogação sem ter uma perspectiva. Então, o que eu pensei? Eu vou estruturar tudo isso que eu já faço com a cienciometria de uma forma que eles consigam, com esse meu aprendizado, ter uma alternativa para desenvolver os seus trabalhos frente a isso que aconteceu. Só que o mais legal é que no meu perfil, tem outro perfil lá de genética, começou a aparecer algumas pessoas lá pedindo para mim o curso, e pessoas que não tinham absolutamente relação nenhuma com o método DNA, com a parte de genética. E aí começaram a vir, então, a conversar comigo, pedindo para que eu ensinasse sobre cienciometria, sobre a produção dos artigos científicos utilizando este método. E essa é uma das razões pelas quais eu estou aqui hoje, ensinando para você. Foi ali que surgiu o meu plano C, essa ideia, essa alternativa, né? Então, eu espero de verdade que com o nosso workshop, assim, se eu conseguir mostrar para você que tem uma solução muito boa, empolgante, para produzir artigos científicos e, de quebra, melhorar o seu posicionamento enquanto pesquisador, enquanto pesquisadora, e que você não precisa de quase nada para fazer isso, eu sinceramente sinto que eu cumpri com o meu propósito aqui dentro, tá? Então, talvez esse seja o seu primeiro ou seu próximo artigo, não sei, vai fazer parte disso aqui. E ó, já de quebra eu quero agradecer a você pelo seu tempo, gente. Eu sei que a vida é muito corrida por você estar aqui disposta a aprender a cienciometria. E agora nós vamos nos aprofundar dentro do conceito de cienciometria, desse universo, para que você entenda por que a cienciometria é esse método tão legal que nos permite produzir artigos de uma forma ética e mais simples e mais rápido. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu vou liberar para você um material, tá? Esse material ele será enviado por e-mail depois dessa aula e eu também vou colocar na comunidade de WhatsApp. Não deixe de olhar esse material. Combinado? Combinado. Não é para você deixar de olhar. Tem uma apostila, lá você vai preencher algumas coisas que vai fazer sentido quando você assistir essa aula. Então, assiste a aula primeiro, depois você vai mexer na apostila e olha essa apostila e faz as coisas que eu coloquei lá. Para amanhã ficar... Amanhã não, né? Na nossa próxima aula ficar as coisas bem mais fáceis para você. Mas vamos lá, criatura, vamos lá. O que é cienciometria? Gente, a própria palavra já fala. Cienciometria é medida, uma métrica de um campo científico. Natácia, qual campo científico? Qualquer campo científico. O seu campo científico, desde que tenha linha amostral, a gente já vai chegar lá, estou dando spoiler. Gente, ó, a cienciometria nada mais é do que você avaliar as características quantitativas da ciência, da pesquisa. Então você vai entender qual que é a dinâmica das disciplinas, dos campos de pesquisa dentro da produção de literatura. Eu gosto de pôr uma fitinha aqui, porque é como se eu estivesse ali realmente medindo a ciência, como se eu estivesse olhando aquilo que se tem. Você vai inventariar o que se tem. Eu gosto bastante de um conceito de cienciometria, que ó, aqui a revista Scientometrics, que é a revista especializada na área, coloca, olha, a cienciometria, ela se preocupa com as características quantitativas da ciência e da pesquisa científica. Ela vai investigar o quê? Tem sido desenvolvido o mecanismo da ciência
utilizando métodos estatísticos. Então, é uma coisa bem legal de ser feita. E talvez você esteja pensando, Natácia, professora, estatística, você está ficando doida? Calma, calma, é tranquilo. Olha só, esse artigo aqui, gente, é bem interessante. É um artigo de cienciometria utilizando morcegos. E olha para esse gráfico. O que a gente tem aqui? O ano de publicação e o número de artigos científicos que foram publicados por ano. Cienciometria, medida da ciência. Então, começou com o número X, oscilou, aumentou, o que está acontecendo? Com isso, você consegue entender a dinâmica do campo. Nós também podemos investigar quais são os temas estudados dentro do seu grande tema. Essa aqui é uma análise de rede de palavra-chave que nós podemos fazer com a cienciometria, porque nós estamos aqui tentando entender a dinâmica do campo. Lembra? Isso aqui é dentro da área de saúde. Olha, eu mostrei na área de biologia, estou mostrando aqui na área de saúde. E cada uma dessas cores aqui corresponde a um grupo. E essa análise é que, inclusive, nós vamos aprender a fazer na nossa aula 3. Aqui a gente tem uma cienciometria de produtos de café. E como que isso aqui foi feito, essa análise aqui? Olha, aqui ele pegou, por exemplo, os autores, tá? Que foram mais produtivos em cada um dos subtemas que ele tem aqui dentro. Então, cada um desses nomes aqui, ó, é um autor. E essa bolinha que tem aqui, ó, é a produção do autor ao longo do quê? Do tempo. Então, olha, quando a gente olha aqui, eu tenho em 2008 quem começou a produzir, e aí quando a bolinha é pequenininha, quer dizer, é em relação à quantidade de publicações. Sempre tem a legenda aqui ao lado, tá vendo? Quanto maior a bolinha, maior o número de publicações que esse autor teve. Então, a gente consegue verificar não só a produção por ano, mas também a dinâmica de produção dos autores. É mais interessante que a gente pegue os mais produtivos, né? Então, olha isso, gente. Isso é estatística complicada? Não é. Quantificação é simples, criatura, é uma coisa muito legal. Você pode também colocar uma temporalidade dentro dessas análises. Eu amo colocar temporalidade. Por quê? Você consegue verificar, por exemplo, quando um grupo de pesquisa começou a trabalhar dentro do seu tema de interesse. Esse aqui é um artigo dentro da área de sensoriamento remoto. Eles fizeram um recorte temporal, já vai pegando isso, um recorte temporal aqui de 80 a 2020. E aqui, com esse layer, com essa camada, a gente consegue identificar quais são os grupos de pesquisa mais antigos, ou seja, aqueles que começaram, quais são os proeminentes. Natácia, eu posso fazer isso com palavra-chave? Pode fazer, vai ficar maravilhoso, porque você vai conseguir o quê? Investigar a temporalidade. Eu acho que você está começando a entender que coisa maravilhosa. Aí, vem a seguinte pergunta que eu sempre recebo. Tá, Natácia, que lindo, mapeamento do campo científico. Entendi o que é cienciometria. Posso fazer com IA? Não pode, criatura, não pode. Até o momento da gravação desse workshop, não pode. Eu vou explicar para você por quê. Eu vou explicar para você por que talvez você não tenha pensado, né, nisso. Mas é o seguinte, gente. Algumas ferramentas de IA que nós temos, que fazem ali a sumarização, a busca por artigos, elas têm uma limitação, sabe do quê? De bases de dados. Então, essa IA, ela não tem acesso a um Web of Science da vida, até o momento. Ela não tem acesso a um Scopus da vida, a um PubMed, a um Cielo, não tem. E deixa eu contar para você um negócio. Eu vou contar. Tem muito artigo de revista predatória lá. Tem muito artigo de revista predatória, a gente já faço vários testes com isso, então a gente tem que ficar ligado. Se você está mapeando a ciência, você acha que um revisor vai aceitar que você coloque numa ferramenta que pode ter um viés de busca? Não vai. Eu não posso usar, então, as ferramentas de... Não estou falando isso, estou falando sobre cienciometria. Inclusive, com a abordagem cienciométrica, abordagem bibliométrica, o que você vai conseguir fazer? Você vai ter uma gama de artigos científicos que você pode alimentar essa inteligência artificial e a partir de artigos pré-selecionados por você, selecionados por você, aí você consegue utilizar essas ferramentas de forma mais eficiente, mas isso fica para um outro papo. Eu só precisava dizer para você que não substitui, tá? O ChatGPT, o DeepDesk não vai entrar até agora, né, gente, nessas plataformas pagas e sair triando os artigos científicos. Então, é entrar nas bases de dados. Muito bem, a gente tem aqui o conceito do que é cienciometria, inclusive, você já vai, olha, eu não falei isso, mas você vai colocar aqui para mim, o que você está achando do nosso workshop? Marca na rede social, põe nos stories, vamos fazer esse negócio bombar. Chama o colega para
ser, quem sabe, aí seu potencial colaborador aí nesse artigo científico. Então, a gente definiu o que é cienciometria e agora a gente vai para um outro caminho. Você tem que entender o que não é cienciometria, porque muitas vezes a gente confunde. A gente confunde conceito e a gente não quer confundir conceito, porque se você confundir conceito, você vai fazer um negócio errado. E olha, deixa eu falar para você, eu já ofereci treinamentos presenciais, esses eventos online que nós fazemos aqui, eu acredito que mais de 10 mil pesquisadores e pesquisadoras passaram por nós. Nossa, muito mais que 10 mil. E olha, a cienciometria ainda é muito desconhecida. Muito. Primeira coisa que as pessoas acham, que cienciometria é a mesma coisa que programação, que eu vou ter que saber códigos, socorro, não sei programar, me ferrei. Não, criatura. É muito tranquilo. A cienciometria não é o mesmo que programação. A gente até pode utilizar linhas de comando para fazer os nossos trabalhos cienciométricos. Isso é feito com bibliométricos. A gente vai fazer no VozViewer, que não vai ter linha de comando. Fica tranquilo que é gráfico, tá? Mas eu quero dizer para você que a cienciometria, ela é muito... essa parte computacional, ela não é um desafio, não é programação. Olha aqui, ó, 2 linhas. Com essas 2 linhas aqui, ó, é o que eu preciso para desenvolver um artigo científico dentro do Bibliometrics, tá? Não é o mesmo que estatística avançada. Eu já mostrei para você lá no começo algumas análises, mas olha isso aqui. O que é isso aqui, gente? Esse trabalho aqui de cienciometria sobre crop, agora me esqueci o que é crop. Plantio? Oh, Deus, manejo de plantio? Não tem problema, veio. Olha, o que eles fizeram? Colocaram os principais autores aqui e o número de artigos científicos para cada autor. É complicado fazer isso, Brasil? Não é complicado fazer isso. Pegaram as universidades também, os institutos que mais pesquisaram e colocaram aqui. Então, tem formas mais rápidas de fazer, mas eu quero te mostrar que você consegue interpretar isso aqui de forma tranquila. A outra coisa que você precisa entender é que cienciometria não é a mesma coisa de buscar arte. Não é, criatura. Não é simplesmente, coloquei uma chave lá de palavras, fiz a cienciometria, acabou. Não é desse jeito. Cienciometria, gente, é estratégia. Por exemplo, eu peguei uma resposta de um formulário que eu achei muito legal. Ó, a pessoa falou, trabalho com biodiversidade. Não. Ultimamente tenho tido dificuldades para publicar devido da área da genética molecular. Lembra que eu falei para você? Sou da genética. Aí eu me identifiquei com a dor da criatura aqui. Identificou espécies novas, eu nunca consigo achar um aval para publicação sem que me perguntem sobre a molecular. É uma técnica extremamente cara e que não cabe no meu bolso atualmente. Então, se você não tem recurso, você não vai deixar de publicar porque você não tem recurso. Você vai usar a cienciometria como estratégia, tá? E às vezes não é a falta de recurso. Às vezes a pesquisa que você fez, como essa pessoa aqui que nos enviou, pesquisadora, o artigo da minha tese ainda não consegui publicar. Trabalhei tananã para tratar hipertensão, mas como é baseado em extrato de plantas, as revistas não interessam, eles só querem saber, ver o efeito das substâncias, as quais têm um custo muito alto. E aí fica inviável investigar como cada substância atua, enfim, acaba sendo um desgosto muito grande, porque a pessoa, depois de 4 anos, não consegue publicar. Então, de repente, você tem algo e não consegue publicar isso. Mas, talvez, se você associar o seu trabalho com uma cienciometria, se você pensar fora da caixa, você consiga ter a sua produção, tá bom? Importante de dizer, falando nisso também, uma coisa que é muito comum as pessoas confundirem. Gente, cienciometria não é o mesmo que revisão sistemática. E eu preciso dizer para você que a revisão sistemática, ela tende a ser muito mais difícil de fazer do que a cienciometria. Eu sei que nessa hora tem alguém pulando da cadeira, mas acredite em mim, é muito mais simples, eu vou te explicar por quê. Gente, assim, a revisão sistemática, ela segue protocolos. Então, não dá para você fazer do puff do além, vou fazer de qualquer jeito. Então, você vai seguir o Prisma, ou você vai seguir Cochrane, se for na área de saúde, área médica. Mas o fato é que, quando você vai fazer uma revisão sistemática, você tem que pensar na seleção do tópico, obviamente, inclusive tem muita sobreposição com a cienciometria, por isso as pessoas acham que é a mesma coisa. Então, a gente tem a seleção de tópico, ok. A gente tem que conceitualizar e seguir um protocolo, ok? Protocolo Prisma ou protocolo Cochrane, seja lá qual for. Temos que procurar os estudos, triar os estudos. Tá bom, Natácia, isso aqui é muito semelhante com a cienciometria. Sim, tanto que na cienciometria você vai perceber que a gente utiliza muito do protocolo Prisma. Só que aqui, gente, como é essa diferença?
Você tem que ter uma pergunta específica dentro da revisão sistemática para você responder. Você vai avaliar os estudos, você vai resumir esses dados para responder essa pergunta, sintetizar e interpretar os achados. A cienciometria, o negócio é papum. Quantos artigos, quem são os pesquisadores, quais são os locais, quais são os temas que são mais estudados. Se você colocar a temporalidade, a gente vai conseguir ver ali uma tendência, mas você não tem que adentrar dentro do trabalho e sumarizar o que tem lá, a não ser que você queira fazer uma revisão junto com um artigo de cienciometria. Tá tudo certo. Eu tenho um artigo que eu fiz cienciometria com revisão junto. Eu tenho artigo só de cienciometria. Isso vai depender do seu objetivo, mas a cienciometria, ela é mais seca, ela é mais direta. Ela não vai responder uma pergunta relacionada a um tema, ao que tem dentro do conhecimento da sua área. Você não vai ter que sintetizar achados que foram encontrados dentro dos artigos. Então, não é a mesma coisa de revisão sistemática. Agora, vamos para o campeão da confusão. A galera confunde cienciometria com bibliometria. Você vai anotar aí a diferença para não confundir, ó. Pega o seu café, acorda, mexe essa cadeira, estica aí, vem comigo que vai valer a pena. Olha, é bem comum que o termo bibliometria se confunda com cienciometria, com informetria. Isso aí é até retratado na literatura. Olha, uma confusão, até marquei aqui amarelo para você, dessas três métricas. Por quê? Porque elas são muito próximas, tudo à medida de alguma coisa. Informetria, bibliometria, cienciometria. Mas qual que é a diferença da bibliometria com a cienciometria? Olha, preste atenção aqui. O próprio nome fala bíblio. Olha, a bibliometria, ela vai ser um estudo mais amplo. Então, é como se a cienciometria fosse um braço da bibliometria, tá bom? Porque dentro da bibliometria, eu vou considerar livros, eu vou considerar textos, capítulos de livros, apostilas, documentos. É algo mais amplo. A cienciometria, de uma forma, como que eu posso falar para você, um pouco mais restrita nesse universo da produção científica, ela vai se concentrar nos artigos científicos. Então, olha bem aqui para essa representação das relações. Aqui a gente tem a bibliometria. A informetria ela é até mais ampla que a bibliometria. No conjunto, a gente tem a cienciometria aqui dentro. Aqui é um pedaço, é um foco que a gente vai dar. Então, você tem que ter na sua cabeça, anota isso. Olha, essa é uma das informações mais importantes que eu preciso que você saia daqui. Prestando atenção? A unidade de análise da cienciometria é o artigo científico. Sim. Ah, mas eu quero colocar o livro. Então, você não está fazendo a cienciometria. Ah, mas eu quero colocar o documento. Não está fazendo a cienciometria. É o artigo científico. E eu vou te dizer mais. Aqui, nós não consideramos artigos de revisão, nós não consideramos revisões sistemáticas. Natácia, mas não é um mapeamento científico? Sim, é um mapeamento científico. Porém, de artigos originais. A gente precisa avaliar a produção. Ah, mas eu queria colocar quantos artigos de revisão eu tenho. Tudo bem, você pode colocar na seção do seu artigo. Encontrei 10 artigos de revisão, mas você não pode colocar isso dentro da sua análise cienciométrica, porque você pode estar inflando, nossa, estar inflando foi complicado, você pode inflar a produção científica, você vai dizer que tem mais artigos científicos sendo produzidos originais do que de fato tem. Então, esse é um ponto para você ficar ligado. Agora, a próxima coisa que você tem que prestar atenção aqui em mim, tá olhando? Olha aqui. Você tem que entender. No seu trabalho, você precisa colocar um negócio chamado objetivo. Sim, aqui eu trouxe um trecho de um artigo que eu publiquei com a cienciometria e eu coloquei para você em pontos coloridos sobre o que eu tinha de objetivo aqui dentro do meu trabalho. Então, aqui a gente sempre coloca, ó, nós fizemos um mapeamento científico para o quê? Para investigar os padrões e tendências na pesquisa de, aí você põe a sua pesquisa. Então, o que a gente fez? A partir disso, identificando as tendências históricas e temporais nas publicações, as revistas mais relevantes, os autores, as instituições e os padrões de publicação dentro desse tema. Então, você tem que colocar isso. E aí, aqui, enquanto eu estou falando, você começa a pensar qual vai ser o seu objetivo. É simples, porque é simples. Você vai colocar mapeamento científico de X, o seu tema. Mas o que você vai avaliar? Criatura, você tem que olhar isso, você tem que
colocar isso no papel, já vai pensando numa coisa que chama questões de pesquisa. Sim, é importante, isso vai nortear a elaboração do seu trabalho. Eu gosto bastante desse trabalho aqui, e aí você pode até olhar para ele e falar, mas tem aqui escrito análise bibliométrica. Olha, vários trabalhos, não é o caso, tá? Mas vários trabalhos confundem a cienciometria com a bibliometria. Eles até falam bibliometria de, mas na verdade é uma cienciometria, porque há uma confusão. Aqui ele usou a expressão análise bibliométrica. Então, usar o termo análise bibliométrica não é errado, porque a gente utiliza realmente das análises bibliométricas para fazer a nossa avaliação cienciométrica. Tanto que um dos principais programas que nós temos é chamado Bibliometrix. Mas olha que interessante, aqui ele colocou que o principal objetivo do artigo era gerar uma visão sobre o desenvolvimento, e aqui é uma área lá de ciências da Terra, tá? Para vocês verem que eu estou trazendo um exemplo que não é da minha área. Por quê? Porque não é sobre minha área, é sobre a sua área. É sobre como você vai conseguir fazer o mapeamento. Então, não fica preso aqui na área. A área, a estrela que brilha é a sua, mas a gente está pensando aqui no esqueleto, tá? Você pode pensar, tá, qual tem sido o número de artigos publicados ao longo do tempo? Como são, onde são as colaborações entre países, né, as colaborações entre as instituições de pesquisa, como elas se dão, quais são as revistas científicas e instituições que mais publicam, quais são os sponsors, os financiadores, né, gente, paciência aqui comigo, normal, troca as palavras. Então, quais são os artigos que mais tiveram impacto na comunidade científica? Veja quantas coisas a gente pode explorar. Mostrei para você nesse artigo que eu publiquei, mostrei nesse outro artigo aqui, e você pode fazer muitas coisas. Agora, tem que estar claro, continua com o seu café na mão, para você ficar ligado, chá, não sei, água, vamos lá. Você tem que entender o seguinte, a cienciometria tem contribuições. Natácia, mas quais contribuições? Pensa comigo. Você consegue entender a dinâmica de um campo científico. Você entende a dinâmica do seu campo científico? O que tem sido feito, o que não tem? Porque com isso você consegue traçar estratégias com base em dados sobre pesquisas futuras. Você vai identificar qual é a lacuna do conhecimento, aonde tem sido colocado recurso, o que tem sido publicado. Você vai identificar a rede de pesquisa, quem são os pesquisadores proeminentes, quem que eu procuro quando eu quero entender sobre determinado termo. Gente, isso, olha, pesquisador, isso vai te ajudar a tomar decisões quanto a políticas públicas, quanto a alocação de recurso, quanto a treinamento de recursos humanos, isso é norteador. Aí a gente fala assim, precisa de mais recurso. Tá, mas por que precisa de mais recurso? Tem uma quantificação disso? Imagina você ter isso na sua área, quantificação, para que rumo as coisas estão indo. É interessante, inclusive, para você argumentar, vai submeter um projeto, olha, a gente tem que pesquisar isso porque está faltando. Ou, de repente, você vai reconfigurar a rota. Nossa, essa área aqui já tem muita coisa. E se eu explorar essa outra que não tem muita coisa a respeito? Então, pensa bem, a cienciometria vai te trazer essa luz. Agora, vamos aqui para deixar tudo muito claro, muito maravilhoso. Vamos pensar para que é a cienciometria? Aliás, para quem é a cienciometria? Para quem é a cienciometria? Gente, a cienciometria é para a criatura que está num doutorado, no mestrado, na especialização. Ela precisa de um artigo científico. Seja publicado, seja submetido, para quê? Para conseguir defender e ter um título para chamar de seu. Muitas vezes está lá fazendo, seu aluno, ou de repente você, e o experimento atrasou, e filho demandou, e a vida aconteceu, gente, porque nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. E aí você pensa, como eu vou fazer esse artigo? Não tenho tempo, tenho que entregar, o prazo está ruim. Faz a cienciometria. Ela tende a ser mais simples que a revisão sistemática. Ela é mais simples que a revisão sistemática. Ela é mais simples que uma síntese de conhecimentos. Ela é mais simples que uma meta-análise. Ela é mais simples do que você pensar em fazer uma bibliometria. É mais simples, é mais rápido. Eu acho que você já conseguiu entender porque, mas amanhã vai ficar ainda mais claro, tá? É para docentes, para pesquisadores que desejam abrir uma nova linha de pesquisa utilizando síntese de conhecimento, cienciometria, ou que, de repente, querem explorar um pouco mais aquelas linhas de pesquisa que já estão estabelecidas no laboratório, que querem ainda utilizar a abordagem cienciométrica com seus orientandos, com seus alunos, com as suas alunas. Também para esses docentes que precisam
submeter edital de pesquisa, concorrer à bolsa produtividade, ou bolsa para o seu aluno, ou financiamento para sua pesquisa. Você precisa ter ali uma produção para você conseguir isso. E a cienciometria te entrega isso. Também é para aquele que não necessariamente quer publicar, ou não necessariamente tenho eu estou indo bem aqui com as coisas como estão, mas eu quero me atualizar, eu quero aperfeiçoar, eu quero aprender um novo método, eu quero olhar para os meus dados e de repente conseguir extrair uma outra coisa. É para aquele pesquisador que deseja também concorrer a uma bolsa de pós-doc. Foi o meu caso, lembra? Eu falei para você, consegui uma PDJ com síntese de conhecimentos e cienciometria. É para quem deseja, e aqui presta atenção, porque eu tenho certeza que eu estou conversando com a pessoa, eu tenho certeza, arrepio. Eu tenho certeza que eu estou conversando com alguém aqui que tem dificuldade para escrever. Depois você me conta, pode até me mandar por inbox, que às vezes trava, que sente insegurança. Gente, a cienciometria, ela vai te ajudar. Vou te explicar por quê. Ela já é um método estruturado. A gente já sabe o que vai fazer, você já sabe o que vai descrever. Você consegue escrever de uma forma muito mais fluida e você vai ganhando o quê? Autoestima, você vai ganhando segurança. Sabe aquele bloqueio mental que eventualmente você tem? Às vezes você até consegue, mas você fala, por que não tá indo? Vai por quê? Porque o método, ele já é estabelecido, você sabe o passo a passo que você precisa dar. E outra coisa, a execução dele é não só rápida, mas é muito prática. Então, às vezes, o bloqueio mental, ele se dá por quê? Porque você não tá conseguindo ir pra frente. Mas quando você consegue, isso desbloqueia. E eu posso falar pra você, já chorei em posição fetal à época da minha tese, sim, porque eu não conseguia ir. Mas com isso você consegue trazer os trabalhos, ter mais segurança para você discutir, sentir mais confiança no que você está explorando dentro do seu trabalho. E talvez você não se encaixe em nenhum desses tipos de pesquisador, mas eu acho que definitivamente todo mundo aqui é ocupado. Então, para quem tem falta de tempo, sabe? Olha, eu preciso fazer o meu artigo, mas eu tenho um filho e ele me demanda e eu preciso cuidar de algum ente querido, ou de repente eu tô com sobrecarga de aula, né? Quem não está? Me conte aqui. Ou de aluno. Enfim, tá difícil para mim. Como que eu posso continuar sendo produtivo com algo? Inclusive, eu já quero agradecer você que está aqui, porque eu sei que o seu tempo é muito precioso. Você escolheu estar aqui sentado comigo, conversando, tomando um cafezinho, escrevendo, entendendo sobre cienciometria, sobre essa forma, esse plano que nós temos para você desenvolver os seus artigos, a sua produção científica. Então, muito obrigada por esse voto de confiança. E justamente, se você tem falta de tempo, a cienciometria, este método vai te ajudar muito. Você consegue também identificar as lacunas de pesquisa no seu campo. Isso já vai te direcionar, como a gente conversou, para a pesquisa exata que precisa ser feita, ou aquilo que você percebe que aqui eu poderia explorar dessa forma. Você consegue identificar as coisas de uma forma quantificada. É interessante para aquela pessoa que deseja melhorar o currículo, tá? Aqui eu não tô, gente, eu sou totalmente contra esse negócio. Meu Deus, sai puxando os cabelos. Não, mas você quer melhorar, você quer pontuar no concurso, você quer passar na seleção do seu mestrado, do seu doutorado. Tem alunos que voltaram depois de 20 anos e queriam melhorar, enfim. Isso vai te ajudar, você vai conseguir. Linkando aí com os 20 anos que eu falei para vocês, eu tenho diversos alunos que ficaram muito tempo ali distante do meio acadêmico e que sentem insegurança para voltar e pensam, nossa, eu vou fazer um mestrado, um doutorado depois de 20 anos, depois de 25, 30 anos. Qual é o problema? Você vai, só que eu sei que a gente precisa colocar o pé na água, a gente precisa sentir de novo, a gente precisa sentir confiança. A cienciometria te entrega isso, vai buscar artigo científico, vai entender o que é uma chave de buscas, vai pensar num objetivo, uma questão de pesquisa. Se você está fazendo essa aula aqui comigo, inclusive você já definiu seu objetivo, ou está pensando nele, já definiu o seu tema, isso é muito bom, porque você vai tanto estudar o seu tema, você vai aperfeiçoar e ainda você vai publicar, desenvolver um artigo científico. E falando sobre isso, é possível fazer publicações com a cienciometria? Gente, por que eu trouxe essa pergunta? Eu mostrei diversos artigos aqui para vocês em várias áreas acadêmicas, mas essa foi uma pergunta que veio, gente, muito no nosso questionário. Que eu coloco um questionário para vocês, a gente faz todo o evento com base nele, tá? Então, gente, vocês viram que sim, é possível. Mas aí, qual tipo de revista, Natácia? Qual tipo de revista que eu vou fazer? Olha, qual que é o pulo do gato aqui, criatura? O pulo do gato é que você presta atenção. Não precisa publicar em revistas especializadas. Se você der uma olhada nos artigos que eu coloquei aqui na nossa aula, acho que todos eles não eram em revistas especializadas de cienciometria.
eles eram dentro da própria temática da pesquisa daquele artigo. Então, olha, fique tranquilo quanto a isso, tá? Você pode publicar o seu artigo científico dentro de uma revista específica da área, não precisa ser uma Scientometrics, que é a revista que eu mostrei para vocês a definição, ela é específica. Os artigos que eu publiquei com cienciometria não são dentro de revistas especializadas em cienciometria, tá? Agora, você, criatura, com certeza trabalha ou trabalhou muito na sua pesquisa, na área que você escolheu estudar, e nada mais justo e natural do que você ter o seu trabalho publicado, ter esse coroamento em uma boa revista científica. Não precisa ser a melhor do multiverso do planeta, mas em um local que você olha ali, sente orgulho de ter publicado, saiba que ela pode, essa pesquisa pode ser útil. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um trabalho de uma seguidora muito engajada que, com um dos nossos eventos, ela conheceu a cienciometria, ela assistiu o nosso workshop e ela conseguiu publicar um artigo científico em uma revista internacional. Olha o fator de impacto disso, gente. 7.7. A antiga 1, na Qualis, não tem mais Qualis, mas assim, só para vocês terem uma analogia de comparação. E olha que interessante aqui o comentário dela, não vou ler tudo não, mas ela coloca aqui, ó, o conteúdo do seu Instagram é realmente valioso e no workshop você mostra o caminho de forma clara e inspiradora. Então, olha só, gente, sou muito grata a você, pois com sua ajuda eu consegui construir todo o conteúdo do meu artigo e publicar uma revista de alto impacto. Então, se você seguir aqui o que eu tô te falando, vai dar bom, vai dar certo, esteja aqui comigo, tá? E você vai conseguir. Então, ela teve ali acesso e ela conseguiu fazer. Só toma muito cuidado, porque a gente tem um negócio que chama revista predatória. Eu tenho certeza que aqui a gente tem vários pesquisadores muito experientes, mas tem alguns que talvez não tenham tido espero que não, né? Mas não tenham conhecido uma revista predatória na vida. Revista predatória é aquela revista que ela tem condutas que não são éticas, tá? Então a gente recebe muito, muito chamado. E eu já tive pessoas muito antes de eu estar aqui na internet que eu falei, porque, gente, eu era empolgada. Eu sou empolgada, sabendo, né? Eu chegava pra pessoa e falava assim: faz uma cienciometria, vai te ajudar. Você precisa publicar para o seu doutorado, faz uma cienciometria. Eu conheci uma criatura que estava na especialização. Ela trabalhava em consultório, ela fazia um mestrado, estava na especialização, olha quantas coisas, e não sabia o que fazer na especialização. E eu falei, olha, deixa eu te falar, faz uma cienciometria. Mas aí ela sumiu, eu acho que ela ficou com medo de eu querer uma coautoria, mas não era o caso. E o que aconteceu? Ela recebeu um e-mail de um convite para publicar. E ela acabou publicando um trabalho, assim, não estava tão legal, mas um trabalho com bom potencial queimado dentro de uma revista predatória. Então, talvez você saiba o que é uma revista predatória, mas talvez o seu aluno não saiba, e é interessante que isso fique claro. Então, eu citei para vocês a Scientometrics, que é uma revista especializada dentro da área de cienciometria, o próprio nome já diz, fator de impacto 3.5, mas assim, no antigo regime da Qualis, tá? Ela era uma ótima revista, mas você não precisa publicar o seu artigo científico numa revista especializada. Você pode, aliás, numa revista especializada em cienciometria. Você pode publicar em uma revista dentro da sua área, uma revista muito boa. Então, aqui eu vou colocar para vocês, ó, diversas áreas, não vou ficar entrando em todas elas, mas aqui eu coloquei revistas interessantíssimas com fator de impacto relevante, todas com cienciometria e uma revista de cienciometria? Não, uma revista da própria área. Esse é o pulo do gato, tá? Agora, a gente tem que ter equilíbrio, tem que verificar seu objetivo. Cada local vai ter uma exigência diferente quanto a isso. Então, você precisa avaliar o que vai ser importante para você. E aí, você precisa de um plano estratégico para que você consiga aumentar a chance de publicar um artigo científico e desenvolver algo de relevância dentro de uma boa revista científica. Mas agora eu quero conversar uma coisa com você. Eu sei que, infelizmente, muitas pessoas estão se sentindo sobrecarregadas, estressadas, com ansiedade por não conseguirem seguir adiante com seus trabalhos. E, gente, aliado a isso, não é todo mundo que tem a facilidade para escrever, principalmente quando se trata de uma outra língua como a língua inglesa. Embora hoje a gente tenha a inteligência artificial como a nossa aliada. O que eu estou me propondo a ensinar aqui para você é um método pronto.
Isso vai te ajudar, de verdade, vai te ajudar a destravar, vai te ajudar a combater a danada da procrastinação, porque você vai saber quais são os passos que você precisa seguir. Às vezes a gente procrastina porque a gente se sente inseguro. E para piorar, a gente tem aquela sensação assim, não sei se você sente isso, me conta aqui. Nunca é o suficiente, nunca é o bastante. Não importa o quanto você se esforce, não é. E aí, quando você tem isso na sua cabeça, você vai começando a criar um monstro. Você vai alimentando esse bicho, ele vai crescendo dentro de você, e aí você começa a acreditar, sabe o quê? Que você não pode, que não é pra você, que você não é o suficiente, que você não consegue, tá? Esse plano que a gente conversa aqui com você, ele te ajuda. Por quê? Porque ele vai te auxiliar na habilidade de escrita, na análise de dados. Você vai encontrar as melhores referências, você vai ler, você vai aprender, você vai sentar, vai estudar. Isso vai aumentando o quê? A sua confiança. Então, ele é um aliado para você que enfrenta, se você enfrenta algum desses problemas, para que você tenha mais segurança. Porque você vai se dedicar a estudar a sua área. Porque quando você faz a sensometria, você está fazendo o quê? Um mapeamento do campo. E olha, isso eu posso te garantir, isso ninguém, absolutamente ninguém te tira. E muitas pessoas, elas travam na hora de fazer as coisas que mais importam. Por quê? Porque você pensa que tá faltando alguma coisa. Você tem essa impressão. Então você começa a sentir uma sobrecarga. Por quê? Eu não posso começar, eu não sei nem pra onde ir, falta isso, falta aquilo. E aí, elas caem naquela famosa síndrome conhecida como FOMO. Você já ouviu falar? Se você ouviu falar, me conta aqui. Que é medo de estar perdendo alguma coisa. Seria fear of missing out. Então, é como se sempre tivesse alguma coisa a ser atualizada e você tá perdendo. E você tá de fora. E você tem medo de perder. Ai, meu Deus, como eu vou fazer? E aí, se você tá sentindo todo aquele conjunto de coisas que eu te falei, que você não tá se sentindo capaz, e ainda junta esse tal de fome, aí começa aquela coisa assim na sua cabeça, tá? As vozes na sua cabeça. Como assim? Ela tá na metade do doutorado e ainda não sabe fazer isso? Como assim você dá aula e não sabe esse conceito? Como assim você está à frente dessa disciplina? Como assim você terminou do terrível? Manda esses negócios embora, tá? Manda esse negócio embora da sua cabeça, que só põe a gente pra baixo. Eu já senti esse negócio. Pra piorar, ainda vem o quê? A tal da síndrome do impostor. Aquele sentimento de que você está mascarando alguma coisa, que as pessoas acham que você de fato é um bom pesquisador, mas que você não é, e que um dia essa máscara vai cair e todo mundo vai saber que você é uma fraude, gente. Isso é muito ruim, isso é muito ruim. E olha, mas a gente sente isso por quê? Porque não foi nos ensinado a estudar, não foi nos ensinado como que a gente pode fixar as coisas. Lembra lá no ensino médio, talvez nem todos, no ensino fundamental, que a gente ia para a biblioteca e aí tinha lá o que é a Terra? A Terra, aí você copiava da enciclopédia, muitos não são dessa época, mas muitos são. A gente aprendeu a copiar e colar, e não é assim, gente. Olha, uma coisa que é importante você entender sobre fixação de conteúdo e aprendizagem, você tem que revisar. Porque deixa eu te contar um segredo, se você não revisar, você vai esquecer, você não vai conseguir reter isso aí. Isso tem nome, é a curva de esquecimento e retenção de Hermann Ebbinghaus. Então, o que esse cara ele observou? Que se você não revisa aquilo que você estudou, você depois de um tempo vai perder aquele aprendizado. Então, se você não revisar, depois de 60 dias, 90% daquilo que você estudou já era, entendeu? Então, você precisa revisar, você precisa entender o que aconteceu. Não adianta você aprender um novo método, eu te mostrei vários conceitos aqui, se você não for para a parte prática, se você não colocar a mão na massa, se você não revisar o que a gente aprendeu, você precisa olhar e entender direitinho, revisar os conceitos. Sobre a sensometria, a gente tem muitas coisas, muitas teorias para a gente explorar aqui, só que a gente está falando de carga. Eu não quero aumentar a sua carga,
A ideia aqui não é que você fique sobrecarregado e atochado de informação e pensando, socorro, não, criatura, muito pelo contrário, é para te aliviar. Nós vamos aprender fazendo sentido as coisas. Você vai parar agora, você vai pensar num tema para você desenvolver o seu artigo científico, se você não tiver definido, você vai revisar aquilo que a gente aprendeu e vai lembrar de pegar o seu material de apoio, tá? Eu vou mandar para você por e-mail, fique tranquilo, você vai receber. Então, abre o seu e-mail, vê se não caiu no spam, tira do spam esse e-mail, olha lá, arruma direitinho se não tá nas propagandas, que é automático, gente, o negócio vai chegar para você. Pode ter certeza, mas eu também vou colocar dentro da nossa comunidade. Então, se você olhar esse material, você vai ter um direcionamento mais profundo. Você vai entender que você tem que pensar num tema, você vai pensar ali nas perguntas, e aí você vai tendo um direcionamento mais sereno, mais tranquilo, tá? E olha, deixa eu te contar uma coisa. Quando nós estamos em um grupo coeso, em um grupo sincronizado, em bons propósitos e bons objetivos, as evidências apontam que o comportamento um do outro pode nos ajudar e modular, impulsionar aquilo que você deseja. Então, quando a gente está num grupo como o nosso aqui, que todo mundo está com o mesmo objetivo, o objetivo de crescimento, de desenvolvimento, esse comportamento entre os pares nos impulsiona. Não é que eu estou falando, não, isso aqui a gente tem estudo científico, tá bom? Então, chama um colega, chama um pesquisador, uma pesquisadora que você sente confiança em trabalhar, desenvolva alguma coisa junto, esteja em um grupo que você é elevado e não que se sinta mal, rebaixado, achando que está faltando as coisas, de forma alguma. Isso é importante para a sua jornada, tá? Você tem que ter muito em mente aqui aonde você quer chegar e a partir da sua resposta, você vai escolher exatamente aonde você precisa estar hoje. O nosso workshop, as nossas aulas, elas têm um objetivo de favorecer a sua atividade neural, para que você expanda as suas ideias, para que você pense em outras alternativas ou agregar isso para você, que você consiga explorar e crescer dentro da sua área de pesquisa, tá bom? E para que também vá embora qualquer pensamento sabotador nessa sua cabeça, falando que você não pode, que não dá, que não sei o que lá, não. Que o negócio é pensamento não simplesmente positivo, mas é positivo, operante e seguindo o nosso plano, seguindo o nosso método. Porque se você fizer isso, você vai perceber que você não precisa de muito, tá bom? Hoje você, criatura, colocou o pé na água, começou um caminho para desenvolver um artigo científico de uma forma mais simples e mais rápida, começou a entender como isso se aplica dentro de todas as áreas praticamente, e na nossa aula 2 você vai entender exatamente sobre ele, mostrar então, fique tranquilo, tá bom? Isso tudo é muito maravilhoso para que você consiga se organizar o seu pensamento, além de te dar as melhores referências do multiverso para que você consiga discutir o seu trabalho, consiga aprofundar dentro do seu campo de estudo, que é o que você deseja, o que você escolheu estudar. Sem contar, gente, que a qualidade do seu trabalho é elevada. Sim, ela é elevada, porque quando nós estamos falando de ciência, a gente precisa de uma construção sólida. E a insegurança, ela vai desaparecer rapidinho, porque você vai sentir que você é capaz de responder qualquer dúvida, você vai conseguir apresentar os seus achados em qualquer lugar. Por isso, a partir de agora, preste atenção na nossa aula 2, que será ministrada na quarta-feira, às 8 horas, nós vamos iniciar as nossas partes práticas, tá bom? Se você seguir o plano, você terá muito mais clareza e facilidade para que você consiga fazer acontecer, ter aí excelentes resultados na sua mão. Então, a gente vai buscar os artigos científicos dentro do seu tema, dentro do Web of Science, e caso você não tenha ali, meu Deus, não defini tema, não vou, você vem porque eu vou colocar um tema modelo aí para você seguir, mas pensa no tema, já que você está aqui no nosso workshop, com certeza vai ser muito mais proveitoso, tá bom? Se você tiver aí definido o seu tema, e fica aí de tarefa de casa para você, pensar no tema que você deseja desenvolver o seu trabalho. Então, na nossa próxima aula, você vai entender, nessa aula 2, por que a sensometria ela é mais simples e mais rápida. Eu sempre falo isso, não é hackzinho, não é, ai meu Deus do céu, vou fazer algo ilícito. Não, gente, tá bom? Não é isso. Você vai entender, você vai verificar, será que o meu tema é viável? Como que eu sei se o meu tema é viável ou não?
cenas para os próximos capítulos. Você venha para a nossa aula 2. E aí a gente vai também aprender sobre derivação de trabalhos. Nossa, isso aqui você vai gostar, viu? É uma estratégia que eu tenho certeza que você, pesquisador, professor, docente, vai amar essa parte. Lembrando que nós temos um plano a ser seguido. Esse plano já está, assim, sendo colocado em prática, porque agora você entendeu qual é o conceito de sensometria, o que é, o que não é. E então vai fazer cada vez mais sentido você ter esse plano em mão. Agora, deixa eu falar uma coisa, eu quero muito saber a sua opinião. Me conta aqui, quantas ideias você teve? Borbulhou aí de ideia? Teve milhões de ideias assim na sua cabeça do que você vai fazer? Conta aqui pra gente, coloca nos comentários, marca o @ sua pesquisa científica. Gente, eu quero saber. Fez resumo? Tira a fotinha lá, marca, coloca. Gostou? Conta aqui pra mim. Eu quero saber. Vai usar com seu aluno? Vai usar na sua tese? Vai usar para voltar para academia? Me conta o que você achou. E é isso. Olha, eu espero você na nossa próxima aula. Se prepare, porque cada vez mais intensidade, cada vez mais um plano para você desenvolver o seu artigo científico de uma forma mais simples e mais rápida. Foi um prazer estar aqui com você. Pelo seu tempo e pela sua atenção, muito obrigada. Tchau!